Olá, eu sou a Ruth Lin de Oliveira Cavalcante. Eu curso Inteligência de Negócios na Unifor, na matrícula 2324692, certo? E, bom, hoje eu vou fazer uma apresentação sobre a nossa disciplina de Inteligência Analítica de Negócios. A gente tem uma atividade que nos foi passada sobre isso, né? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, uma aplicação prática, e também qual que é o objetivo dessas análises e alguns tipos de análise também, tá? E claro, trazer os benefícios da inteligência analítica para os negócios, certo? E aí, antes de começar a apresentação de fato, eu queria trazer aqui uma explicação para o professor José Irã, para que ele consiga entender o motivo pelo qual eu estou apresentando esse trabalho sozinha, certo? Acontece que o grupo no qual eu havia entrado, as pessoas não conseguiram se entender para fazer o trabalho junto, e aí acabou que no meio disso tudo a gente ficou meio, sabe, eu acabei ficando sem grupo, né? Porque eu tinha um grupo, mas o grupo não conseguia se entender, então a gente não conseguiu fazer nada junto. Aconteceram alguns problemas, algumas discussões, inclusive, mas isso não vem ao caso, né? Não tô aqui pra falar de ninguém, tô aqui pra falar o motivo pelo qual eu tô fazendo sozinha, né? Então o motivo é esse. O meu grupo não conseguiu se entender e aí chegou num momento que... Isso já foi num momento que a gente não conseguia mais fazer a troca de grupo, né? A seleção de um outro grupo. Então acabou que a gente teve esse problema, esse conflito. E aí é por isso que eu estou apresentando sozinha hoje, tá? E aí, obviamente, também pelo fato de que eu não quero ficar sem nota, não quero ser reprovada na disciplina, então eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo e eu preciso fazer o trabalho sozinho. Então eu peço compreensão, né? Realmente eu espero que o professor entenda, né, esses motivos e que considere o meu trabalho, certo? E aí, então, partindo para o início da apresentação, eu trago aqui um pouco sobre o que é inteligência analítica, né, qual é a importância disso, quais são alguns benefícios, certo? E aí vamos lá para começar, né? A definição de inteligência analítica é basicamente de que ela é um conjunto de ferramentas e práticas cujo objetivo é transformar os dados em informações, né, informações úteis, para que isso sirva de base para decisões estratégicas nas organizações, né, para os negócios. Um dos benefícios disso, né, talvez um dos maiores benefícios disso seja a questão da redução de riscos e incertezas, certo? Então você pode ter um cenário no qual você quer prever, né, alguma situação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, qual que é o seu risco ali naquele negócio. Você consegue, com base em dados, tomar essas decisões, tá? E aí uma outra vantagem disso é a vantagem competitiva, que é algo que te permite, a partir do momento que você consegue antecipar eventos e consegue ter ali algumas adaptações, né, ter essas adaptações, isso faz com que você consiga ter uma vantagem competitiva de mercado, né? Então, por exemplo, sobre um produto que você vai lançar e você quer vender, você quer saber como esse produto vai se portar no mercado, você pode ter essas análises a partir da inteligência analítica, certo? Outro benefício, obviamente, também um dos mais importantes, é a otimização de processos, tá? Então, a inteligência analítica, essas análises que a gente faz dos dados, elas podem contribuir para uma otimização de processos internos. Então, se você identifica algum gap em alguma etapa do seu processo, você pode utilizar dados, né, utilizar dados históricos para confirmar essa hipótese, né, tudo parte de uma hipótese. Então, tem essa vantagem também para garantir eficiência operacional, certo? Passando um pouco aqui para os tipos de análises que a gente tem. Então a gente tem a análise descritiva,
que ela é basicamente uma resposta, né, às coisas que aconteceram. Então ela vai trazer dados históricos que mostram padrões. Então se eu quero, por exemplo, fazer uma análise de padrão do que aconteceu em determinado período no meu negócio, eu posso fazer com análise descritiva, certo? E aí a gente tem a análise preditiva, que é basicamente, como o nome diz, é uma predição, é uma previsão, tá? Então isso vai ser basicamente para você prever o que acontece, o que pode acontecer, na verdade, né? Usando ali alguns modelos estatísticos e algoritmos, claro, baseados também em dados históricos, certo? E aí a gente pode ter a análise prescritiva, que é a partir dessas duas outras análises, onde a gente vai indicar o que deve ser feito, né? Ter ali algum insight, alguma estratégia para tomar alguma ação, tá? E aí, tudo isso também pode ser combinado. Eu posso ter uma análise descritiva junto com a preditiva, eu posso fazer combinações de análises conforme for o meu objetivo, conforme for o meu a análise que eu quero fazer, certo? E aí, aqui eu trago também alguns exemplos de como a inteligência analítica pode apoiar os negócios. Então, eu trago aqui alguns setores, exemplos de setores que normalmente existem em empresas e negócios. Por exemplo, o marketing. Então, uma aplicação em marketing pode ser segmentação de cliente, né? Você fazer essa análise, personalizar algumas campanhas que você lançou, né? Então, em algumas campanhas que você lançou, por exemplo, você pode ter um acompanhamento de dados reais ali, e com base nesses dados você vê como é que essa campanha está se portando e conseguir fazer uma personalização maior, né? Delimitar ali um público-alvo mais assertivo nesse sentido, né? Então trago também o financeiro com relação à previsão de riscos, por exemplo. Então são análises que podem auxiliar na previsão de fluxo de caixa, por exemplo. Análise de risco financeiro com relação a crédito, obtenção de crédito e investimentos, né, também. Então você pode fazer essa análise com base em dados históricos ali da corretora, não sei, de algum crédito que você quer obter. E também, claro, para detecção de fraudes internas, né, para melhorar a segurança da empresa. Com relação à otimização operacional, né, a gente pode ter uma contribuição para gestão de estoque, né, uma análise para isso, otimização de processo realmente, redução de desperdício, rotas logísticas também, algo que pode ser analisado, que pode ter uma boa resposta ali para você tomar de decisão. Então, de repente, otimizar uma rota, ver como é que está o tempo de entrega. Então, mais ou menos esse sentido. Com relação a setor de recursos humanos, né, eu trago um exemplo para identificar padrão de rotatividade, né, o índice de turnover, prever algumas necessidades de contratação, né, verificar ali quem que está, de repente, sobrecarregado ou quem que está com menos demanda nesse sentido. E ver, né, por exemplo, pesquisa de clima nas empresas é um exemplo muito bom, porque é basicamente análise de dados. Você vai fazer uma pesquisa de clima, você vai ver como é que está o clima dos seus funcionários, você vai, dependendo ali de como for o resultado, pensar em alguma estratégia de retenção de talentos, pensar como é que você pode melhorar o ambiente, né, como é que você pode manter isso. É um exemplo muito bom. E aí, passando aqui para um exemplo prático que eu trouxe, para exemplificar, eu trouxe outros exemplos práticos, né, no slide anterior, mas aqui para exemplificar um pouco melhor. A gente tem uma situação na qual é a seguinte: um supermercado percebe uma oscilação nas vendas semanais de um determinado produto que ele vende, né? E aí isso está ocasionando percas, né, percas financeiras por falta desse produto. Então, quando a demanda aumenta, né, e o supermercado não tem esse produto em estoque, acaba gerando perca financeira. E custo elevado, quando a demanda está baixa, um custo elevado a gente tem duas situações, né? A demanda alta e a demanda baixa. Então, quando a demanda está baixa,
acaba tendo um custo elevado pelo excesso de estoque, então pode acabar tendo percas com relação a, por exemplo, se for um produto que tem uma data de vencimento, uma data de validade, você pode ter percas ali, um produto perecível, por exemplo, você pode ter percas ali do produto mesmo, né? Como você pode ter essa perca de manter o estoque em excesso, né? E aí, né, nessa situação, o que a gente quer, né? A gente quer prever qual que vai ser a demanda de venda desse produto, certo? Nas próximas semanas. Então, eu trago aqui esse exemplo, né, desse objetivo. A gente quer a previsão, né, ou seja, a gente quer fazer uma análise preditiva para verificar como é que vai ser a venda, como é que vai se portar a venda desse produto, para, consequentemente, ajustar o nível de estoque, saber quanto de estoque eu vou precisar, quanto desse produto eu vou precisar manter, comprar, né, de forma mais assertiva possível, certo? Então, e isso, né, agora para dar um insight assim um pouco fora, isso tudo pode inclusive ajudar em campanha de marketing, né, de forma mais direcionada. Por exemplo, se eu tenho um momento de baixa demanda e eu estou com o meu estoque alto, eu posso fazer uma promoção, eu posso colocar um anúncio segmentado, direcionado para públicos que normalmente compram esse produto ou que pesquisam esse produto. Eu posso fazer uma promoção, compre um leve dois, alguma coisa nesse sentido, certo? Para ir ali conseguir ter uma venda maior e não ter essas percas, né? Não ter essa perca no estoque, não ter essa perca do produto, certo? E aí, aqui eu trago, ainda nesse exemplo, né, a metodologia de como foi feito a análise. O que acontece? A gente traz dados históricos. Eu trago dados históricos das vendas semanais, então eu trouxe 12 semanas, né, um dado histórico de 12 semanas de venda desse produto e como que ele se portou. Então eu trago uma regressão linear para identificar essa tendência e aí disso gera-se uma previsão para 4 semanas futuras, certo? Então no gráfico de azul eu tenho dados históricos, que são os dados das vendas que já aconteceram, certo? Durante 12 semanas. E aí em laranja, amarelo, meio laranja ali eu tenho no gráfico a previsão, que são as 4 semanas futuras, certo? E aí dessa análise, né, gera esse gráfico, e aí esse gráfico ele pode servir como base para apoiar as decisões desse supermercado, certo? Então, se a gente reparar bem, né, a gente tem ali o gráfico mostra ali uma redução da 13ª semana para a 16ª semana. Ele tem uma oscilação durante as 12 semanas, então tem momentos de demanda alta, demanda baixa. E ao longo das 4 semanas, na nossa análise preditiva, a gente vê que ela está em queda, né? Então, da 13ª para a 16ª, ela vai caindo ali pouco, mas vai caindo, certo? E aí, passando aqui, né, para o próximo gráfico, né, que é o gráfico de tendência da regressão. Então, a gente tem ali a demonstração, né, de que as vendas elas podem cair. Então, nessa análise, a gente prevê que a gente pode ter algumas semanas ali futuras com uma baixa demanda. Então, isso pode, né, como eu falei antes, trazer ali um insight, uma ação de marketing, né, uma promoção de repente, né? E aí é basicamente isso, tá? Então, é isso. O dado histórico, a gente tem um dado histórico, a gente faz uma análise desse dado histórico e a gente identifica uma previsão futura para basear a nossa estratégia, né? Então, se tivesse numa demanda alta, de repente o supermercado já teria que ter um estoque maior, né? Já teria que ter uma preparação maior, né? Fazer mais compras
desse produto para suprir ali a demanda da venda, né? E não perder e não ter essa perca financeira. Como no caso oposto, que é o caso que a gente demonstra aqui no gráfico, que é essa queda. Então, pode acontecer de ter essa questão do marketing, né? De fazer uma campanha, fazer uma promoção, direcionar um anúncio nesse sentido, tá? Para não ter a perca do estoque e não perder a venda do produto também. Então é uma coisa ali aliada à outra. À medida que você vende, você não perde o produto, se for um produto de validade, por exemplo. Certo? Então a ideia da análise é essa, tá? Espero que tenha ficado claro. E aí aqui no fim eu trago uma reflexão, né, do que a gente analisou, também do exemplo prático, sobre tudo isso, sobre a disciplina, sobre a análise dos dados, né, inteligência analítica aplicada aos negócios, que é basicamente você ter essa noção de que a gente não pode ter somente reação das coisas que acontecem. Claro, a gente pode analisar sim as coisas que acontecem, mas a gente não pode sempre ter essa ação reativa, né? Então é interessante que a gente se antecipe, que a gente organize esses dados, que a gente mantenha esses dados para que a gente possa usar futuramente, né, de forma estratégica e, consequentemente, ter essa capacidade de antecipação às mudanças. Então, a partir do momento que você faz uma análise preditiva, por exemplo, você consegue ter uma antecipação às mudanças. Você consegue analisar como é que vai se comportar e, claro, né, ter ali uma vantagem competitiva bem maior, certo? É isso, a explicação, acho que espero que tenha ficado claro. A análise, o exemplo prático, né, sobre o que a gente estuda na disciplina também, que é muito também, muito do que a gente vê no curso mesmo de inteligência de negócios. E é isso, tá? Agradeço pela oportunidade, agradeço desde já pela compreensão, né, na apresentação do trabalho sozinha. E obrigada.